Olá, seja bem-vinda ao canal Aprendiz Educa. Meu objetivo é te ajudar a educar seu filho ou sua criança para que ela alcance a sua excelência acadêmica infantil sem dificuldades. Exatamente. E o tema desta semana é justamente sobre a dificuldade de aprendizagem e suas características internas na criança. E nesse tema eu vou falar sobre as 4 categorias básicas de dificuldade de aprendizagem diagnosticadas por um profissional da área de saúde, mas de forma preventiva, como identificar as crianças com possíveis traços de TDAH. Vou falar também sobre como ser especialista educacional do seu próprio filho, como ajudá-lo nos conteúdos escolares, como você pode potencializar a aprendizagem do seu filho através de influências ambientais, hein? Você acredita que o estilo de aprendizagem de seu filho pode não ser compatível com o seu ambiente de estudo? Como criar combinados com seu filho para conseguir ter um bom convívio social, hein? Então, fique comigo até o final do vídeo para entender todas essas abordagens sobre a dificuldade de aprendizagem e suas características internas na criança. Combinado? Então, até lá! Muito se fala sobre aprendizagem para alcançar uma excelência acadêmica, mas como adquirir uma aprendizagem significativa para aquelas crianças com diagnóstico de dificuldades internas, hein? Você sabia que existe pelo menos 4 categorias de dificuldade de aprendizagem diagnosticadas? São elas TDAH, que é transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, tem a deficiência no processamento da linguagem, a deficiência na percepção visual e a deficiência motora fina. E como identificá-las na escola ou em casa? E essa tarefa é difícil até elas começarem a refletir no desempenho escolar da criança lá no ensino fundamental, quando há um aumento de demanda da sua capacidade mental para realizar as atividades, exatamente, principalmente sobre uma postura horizontal, ou seja, quando a criança precisa se controlar corporalmente para realizar as atividades sobre a mesa com postura, concentração, coordenação motora fina, não é? E é exatamente o período que as dificuldades de aprendizagem começam a ser delineadas. E nesse período, tanto a escola quanto os pais precisam atuar de forma eficaz para que a criança não apresente baixa autoestima nem problemas escolares e sociais. E quais seriam as dificuldades da criança para uma dificuldade de aprendizagem possivelmente diagnosticada? Hein? Então, quando começam a interferir no desempenho e nas habilidades esperadas para o ano escolar da criança. E como na fase do ensino fundamental o bom desempenho escolar começa a ser requisito para avançar para o próximo ano escolar, a escola começa a assinalar aos pais sinais possíveis de dificuldade de aprendizagem de fator interno. E o que seria isso? Bom, existem 2 categorias de crianças com dificuldade de aprendizagem. Então, são crianças com fatores internos de dificuldade e fatores externos. Os internos, os externos, fatores externos, são muito simples. A criança ela está com algum problema no sentido emocional ou ambiental. Por isso, é muito importante saber como está a relação familiar ou até mesmo escolar entre os amigos, essa questão da vida social. Como também pode ser algum problema de ensino ou metodologia que a criança não se adaptou, metodologia escolar, né? Não é mesmo? Então, nesse caso, não precisa de um laudo médico, mas mesmo assim, o profissional da área de educação, ou seja, o professor, irá atuar de acordo com as necessidades da criança, aplicando atividades diversificadas, tá? De acordo com o seu ritmo de aprendizagem. Agora, já os problemas de dificuldade de aprendizagem causados por fatores internos precisam sim ser diagnosticados com profissionais da saúde habilitados a analisar exames de imagem do cérebro da criança. E o papel do professor é de justamente identificar
onde a criança está tendo a dificuldade de aprendizagem durante as atividades propostas, para justamente desenvolver as habilidades da criança e as suas capacidades também. E a partir dessa identificação, o professor começa a criar o quê? Recursos diversificados para que a criança consiga desenvolver a atividade proposta e consiga também diagnosticar como foi o processo de raciocínio da criança durante o conteúdo abordado. O papel dos pais é de quê? É de se preocupar com o progresso de aprendizagem da criança, desde cedo. Não esperar chegar no ensino fundamental para tomar alguma iniciativa, porque a criança com dificuldade de aprendizagem, ela vai apresentar os mesmos comportamentos tanto no espaço escolar quanto no ambiente, no espaço familiar. Porque o papel da escola é compartilhar com os pais o quê? O desempenho da criança e juntos traçarem medidas preventivas para ajudá-la no seu processo para uma excelência acadêmica. Exatamente. Agora me diz, quem é a melhor pessoa para acompanhar a evolução de aprendizagem da criança? Ou seja, do seu filho? Os próprios pais, não é mesmo? Sim, você deve estar se perguntando, mas como se eu não sou da área de educação, não sou da área de saúde, não conheço os termos técnicos de ensino, não sei como avaliar meu filho, eu também não sei se ele está aprendendo de acordo com os colegas de turma, não é mesmo? São tantas questões. Agora eu te pergunto, quem é a primeira pessoa de contato mais próximo da sua criança, hein? Quem é a pessoa que fica mais tempo com ela? Quem é a pessoa que acompanha seu crescimento? Você, não é mesmo? Então, você mãe, você pai, você avó, cuidadora, a pessoa de vínculo afetivo mais próximo da criança é a melhor pessoa para conhecer as necessidades, limites e capacidades dela. Então, por isso, é uma pessoa de extrema importância para ajudá-la na sua evolução de aprendizagem, na caminhada para uma excelência acadêmica sem dificuldades. Exatamente. Muitas vezes percebe-se o quê? A escola tentando ajudar os alunos com dificuldade de aprendizagem de uma determinada área de conhecimento, dando aulas de apoio necessário com toda a melhor intenção, mas sem saber de fato pode estar atrapalhando o emocional da criança, sabe como? Vou dar um exemplo, tá? Então, o que acontece? O que pode ocorrer é a escola oferecer aulas de apoio no mesmo horário de outra área de conhecimento que a criança tem facilidade. A escola, por sua vez, pode não perceber que essa troca de aulas desanima a criança, simplesmente acreditando que a reluta do aluno é por conta da própria dificuldade dela e não pela perda que ela está tendo, que ela tem, a área de conhecimento que ela tem facilidade. Sabe por quê? Porque dificilmente a criança vai verbalizar isso, porque ela vai se expressar com uma linguagem gestual através do corpo, através de um comportamento inadequado. No entanto, na cabecinha do aluno, o que acontece? Ele está perdendo uma aula que ele gosta muito para ir para mais uma aula de uma matéria que ele não curte, não consegue se expressar de forma racional, mas emocional. E como resolver essa situação? E é nesse ponto que a pessoa familiar mais próxima, mais uma vez, vai atuar em parceria com a escola, informando, sim, quais são os gostos da criança para que ela não perca esses seus momentos preferidos. Então, a parceria escola e família faz total diferença para o progresso de ensino-aprendizagem do aluno. Exatamente. Se lembra do outro vídeo que falei da necessidade de conhecer os gostos e preferências de cada criança para atrair a sua atenção? Então, é nesse caminho que se constrói uma concentração nas tarefas escolares com os objetivos claros, relevantes para a criança adquirir uma aprendizagem significativa. Então, quanto mais atividade de prazer, melhor é a aprendizagem de qualquer pessoa, não é mesmo? Quem prefere parar de fazer o que gosta para algo que tem dificuldade? Acredito que ninguém, né? Então agora, se formos convidados a fazer algo que gostamos e nesse momento introduzimos algumas habilidades que temos dificuldade, as chances de ter a concentração da pessoa são grandes. Exatamente. Por exemplo, se meu filho tem dificuldade de atenção, é hiperativo, ele precisa mexer o corpo para aprender, vou colocar ele para fazer uma atividade sentado.
Claro que não é mesmo? Vou tentar explicar ao meu filho que ele precisa aprender, ou seja, apresentá-lo o conteúdo com um objetivo claro e relevante para ele através de uma situação de vida prática. Também vou lhe oferecer recursos necessários para que ele possa desenvolver sua criatividade com o intuito dele conseguir chegar ao objetivo de uma maneira pessoal, do jeito dele, que com certeza será mais envolvente, não é mesmo? Então, essa estratégia de abordagem permite à criança a perceber a importância do conteúdo na sua vida prática, permite também ela escolher quais habilidades poderá usar de acordo com as suas inteligências. E é uma prática que desenvolve o quê? A criatividade da criança, atrai não só a sua atenção, mas também a sua concentração. E não necessariamente ela vai precisar ficar sentada. Por quê? Porque ela vai escolher a sua maneira, sua melhor maneira de realizar o desafio proposto. Bom, a dificuldade de aprendizagem ela pode ser advinda tanto por um fator interno ou externo da criança. No entanto, você sabia que as influências ambientais podem fazer a total diferença na vida da criança? Você deve estar se perguntando agora, como ter um ambiente escolar e doméstico adequados às necessidades do meu filho para que ele possa potencializar seu desenvolvimento cognitivo e adquirir uma aprendizagem de forma significativa, hein? Então, primeiro, vamos falar sobre a influência do ambiente doméstico. Por quê? Porque é de onde a criança começa a sua vida, não é mesmo? Para que ela tenha estímulos favoráveis para progredir na sua aprendizagem a uma excelência acadêmica. Ela precisa o quê? De um incentivo carinhoso de um adulto em cada conquista sua. Ela precisa de uma alimentação equilibrada, de um sono regular de 8 horas. Então, esses 3 ingredientes possibilitam a criança ter uma concentração e absorver as informações, essas novas informações, bem maiores e reduzindo assim as suas dificuldades de aprendizagem. Então, crianças que assistem muita televisão ou ficam muito tempo diante das redes sociais, o que acontece? Elas acabam apresentando um atraso no desenvolvimento da sua linguagem, porque acaba não praticando a fala. Com o tempo, esse hábito acaba comprometendo a capacidade de leitura, escrita e de se expressar mesmo. Então, fica alerta ao tempo de acesso às mídias. Tá? Não deixe que o tempo supere a de estudos e leituras, não é mesmo? É um bom termômetro marcar esse tempo. Já no ambiente escolar, a criança ela precisa o quê? De oportunidades de aprendizagem. E o que isso quer dizer? A escola ela precisa oferecer uma programação apropriada para ela. Mas como? Se informando com os pais quais são suas necessidades de recursos e quais são as suas fraquezas. Para assim os professores, os profissionais envolvidos, saberem como adequar as atividades propostas para ela. Para isso, os professores eles precisam ser flexíveis e criativos para adaptarem as atividades com os estilos e níveis de aprendizagem diversos de cada criança. Ou seja, a escola precisa se adaptar às necessidades do aluno com dificuldade de aprendizagem e não ao contrário, exatamente. Então, você é responsável por criança com dificuldade de aprendizagem. Você não precisa se culpar ou tentar entender o porquê da criança ter a dificuldade em si, mas saber como ajudá-lo no seu desenvolvimento escolar para alcançar sua excelência acadêmica, já que você é a porta-voz dela. Como identificar uma criança com falta de atenção ou hiperatividade, hein? Só depois do primeiro relatório avaliativo ou depois do primeiro boletim escolar? Pode até ser, mas atuar de forma preventiva sempre é o melhor caminho, não é mesmo? Então, como atuar de forma preventiva sem um diagnóstico de um profissional da área de saúde? Eis a questão. É o que acontece com os pais e professores ao se depararem em situações difíceis com essas crianças. A solução é observar o comportamento da criança no seu dia a dia. Todo diagnóstico nasce o quê? A partir de uma observação e informações sobre um comportamento padrão, não é mesmo? Por isso que existe a anamnésia no início de qualquer consulta médica, não é mesmo? Então, a partir desses dados é quando começa a traçar um plano de ação para esta criança com necessidade de atendimento especial. E quais seriam esses comportamentos padrões?
hein? Então, crianças com dificuldade de atenção, geralmente, tem o quê? Tem dificuldade de organizar suas atividades, não finaliza seus deveres, sejam eles escolares ou domésticos, se distrai facilmente com pequenos objetos próximos dele, geralmente não ouve quando lhe chamam. Por isso que quando a criança passa por uma avaliação, ela não se concentra no que se pede e acaba interferindo no seu desempenho escolar, não é? Então, criança impulsiva e imperativa com frequência tem dificuldade de quê? Em esperar sua vez, não mede palavras para falar o que pensam, se antecedem para responder alguma resposta, responder alguma coisa sem antes completar o assunto abordado, não é mesmo? Brinca sempre fazendo muito barulho, não consegue ficar sentado de forma tranquila, quieta. Costuma interromper a conversa de pessoas próximas dela. Então, crianças que apresentam essas características não necessariamente têm TDAH. Por isso, a importância de um diagnóstico de imagens feitos por um neuropediátrico para avaliar suas condições neurológicas. Como disse em outro vídeo, precisam ser verificadas se as dificuldades de aprendizagem da criança são de origem interna ou externa dela, justamente para os pais e professores saberem como atuar no seu desenvolvimento intelectual e pessoal da criança e, assim, conseguir que ela alcance a sua excelência acadêmica sem dificuldade. Bom, já pararam para pensar que nem toda criança com falta de atenção necessariamente tem TDAH? Agora, imagina uma pessoa que se distrai facilmente com as informações ao seu redor, hein? Você acha que ela terá atenção dentro de um ambiente cheio de gravuras coladas na parede? Imagina outra criança que só consegue estudar lendo em voz alta e no momento ela está num ambiente que não pode fazer barulho. Como ajudá-la? Não é mesmo? Então, a outra situação imagina uma criança que é comunicativa, interativa, e você acredita que ela terá concentração por longo período numa situação que ela precisa ficar quieta, escutando, por exemplo, um teatro, no momento que ela tem que ficar ali só observando, ela vai ficar viajando nos seus pensamentos. Por isso a importância de se fazer um diagnóstico com um profissional da área de saúde para justamente ter a certeza da origem da dificuldade de aprendizagem da criança. Quantas vezes nós pais nos sentimos sem energia em situações com os filhos quando eles não se comportam de forma adequada ao ambiente ou quando o seu emocional não está bem. É como se todo o trabalho de educação, acompanhamento com o filho não fosse suficiente. E os pais acabam reagindo o quê? Sem equilíbrio, porque as pessoas começam a te olhar com julgamentos ao ver uma criança sem limites. E o que fazer nessa situação? Primeiro, é importante você estar consciente dos seus atos, saber que você sim se importa com seu filho e está disposta a melhorar suas relações e certas situações constrangedoras e não se importando com o que as outras pessoas pensam ou julgam. Por isso que é importante você precisa conhecer as necessidades dos seus filhos. Mas como? Conhecendo um mínimo da capacidade que ele precisa adquirir para se desenvolver, não é? Então, mas como ter esse conhecimento? Buscando informações sobre o desenvolvimento infantil. Segundo item importante, você precisa aprender a controlar uma situação, sendo firme nas suas palavras e indiretamente não se deixando se desequilibrar em momentos como este, porque o melhor caminho é construindo combinados, exatamente, combinados com a criança, tá? Então, porque esta maneira de agir é deixar claro para a criança como ela deve se comportar no lugar para onde ela vai, sabendo das consequências. E quais seriam essas consequências? Eu não sei. Por exemplo, apresentar à criança a maneira que ela deve se comportar adequadamente de acordo com o ambiente para viver bem com outras pessoas no seu meio social. Por quê? Dessa forma ela vai
aprender que toda ação tem uma reação. O fato de você antecipar as possíveis consequências, sejam elas positivas ou negativas, o que acontece? Criar hipóteses sobre os fatos que podem ocorrer, desenvolver o imaginário da criança em cenas e oportunidade de desenvolver seu pensamento para cima da criança sobre o que é positivo e negativo para ela e para o outro. Então, assim, o que vai acontecer? A criança vai aprender que, dependendo do seu comportamento, ela já saberá o que poderá ocorrer com ela, exatamente. Então, o que acontece? Antes de qualquer atitude da criança, o que vai acontecer? Ela vai começar a refletir sobre os seus atos, exatamente. E essa prática ajuda a criança e aos pais a se anteciparem para possíveis situações e não serem pegos desprevenidos. Claro, além de reduzir a ansiedade, não é? O estresse do que pode acontecer com seu filho. Então, lembre-se de fazer combinados com seu filho, de como ele precisa se comportar para ter um bom convívio com outras pessoas. Porque desta forma ele vai ganhar. Aí você fala, né, das possíveis, dependendo da situação, do local, vai lá, você pode ganhar isso. Ou, bom, você pode perder isso. Outra informação importantíssima é fazer um feedback sobre o momento vivenciado. Sempre procurar fazer um reforço positivo, lembrando dos fatos para a criança, porque a aprendizagem se constrói como? A partir do momento que passa para o longo prazo. Então, fazendo a criança se lembrar desse reforço positivo já na próxima vez. Então, isso consideramos uma aprendizagem significativa para a vida. Queria te agradecer a sua atenção. Isso significa que você, que não só eu consegui a sua atenção, como também a sua concentração, né? Que sempre é um desafio para nós adultos com relação quando falamos sobre as crianças, né? Como ter a concentração da criança. Então, isso quer dizer que você se interessou sobre o tema abordado, sobre as dificuldades de aprendizagem e suas características internas na criança, não é mesmo? E para que eu consiga continuar contribuindo todas essas informações sobre o que você gostaria de ouvir, deixe seu comentário para que eu possa providenciar mais conteúdos para você de graça. Sabe por quê? Porque o meu objetivo aqui é te ajudar a educar sua criança para que ela alcance uma excelência acadêmica infantil sem dificuldades. Combinado? Então eu te vejo no outro vídeo. Tchau!